Desgraça de time! Eu hoje, se eu tivesse algum parente, algum filho, eu ia dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não. Não sei porque você se foi. Sejam muito bem-vindos a mais um Saída de Desgraça! Começou a segunda fase. Agora é aquela hora, é o famoso morre-morre. Já que é o morre-morre, vamos começar matando o primeiro jogo. Primeiro jogo, eu vou chamar ele, o maior boliviano do mundo, Daniel Dalense, Juventude Samas e Bragantino do Pará. Olá, saudações a todos. Bem, começou, né? Fase final aí da Série D, fase eliminatória, e começou assim, em grande estilo, cara. Grande estilo. Foi o primeiro jogo a começar junto com o jogo do Floresta com Itabaiana, faz 15 horas de ontem, sábado. E assim, cara, que gols impressionantes a gente teve, né? Na cidade de São Mateus, lá no Maranhão, o Juventude Samas empatou 1-1 com o Bragantino. O que aconteceu? Com 8 minutos de jogo, teve cobrança de falta pro Bragantino, cara, cobrança de falta espetacular. Gabriel bateu no ângulo, golaço. Mas, basicamente, a série de bola, o Juventude conseguiu fazer um gol, foi para ataque ali pela direita, cruzamento, e Vinícius fez um golaço de bicicleta. Olha, eu aconselho a todo mundo aí no site do Maicujo para ver esses gols. Vai ter também no YouTube, né? O pessoal coloca aí Juventude e Bragantino, só que não pode confundir Vou já dar o canal Bragantino. certo aqui. Ah, Vou dar o beleza. canal certo. Torcedor Raiz é o nome do canal que eu tava lembrando. Inclusive, se quiser fazer um merchan, a gente faz um merchan, a gente pode armar aí uma parceria, a gente só conversar. Mas lá eles postam os gols da Série D e gols alternativos. Pode continuar, Daniel. Ah, beleza. Porque, cara, vale muito a pena ver. Muito a pena. 2 golaços ali que fizeram valer o jogo. Então, jogo de ida 1-1. Agora o Bragantino vai decidir em casa. Lembrando que a gente não tem torcida, então não tem aquele peso todo do mando de campo. Mas, de qualquer forma, um bom resultado do Bragantino. Que com seu estádio, né? Você viu que o estádio do Juventude, se vocês forem ver os gols, é um estádio ali que só tem uma arquibancada mesmo. Ali onde ficam as cabines de imprensa, bem pequeno mesmo. O Juventude de Caxias, só que não é a Caxias do Sul. É interessante, né? É um Juventude de Caxias, só que é Caxias no Maranhão. Mas está jogando em São Mateus. Agora virou Juventude Sama, né? Então tivemos esse primeiro jogo, que foi muito interessante. 1-1, um pouquinho mais pro Bragantino. Bem, eu comentei os grupos, né? 1 e 2 na primeira fase, então vou comentar os 3 jogos que a gente teve, porque tem um jogo ainda que não aconteceu. Rio Branco e Altos, né? E até esse domingo agora não aconteceu, vai ser, se não me engano, amanhã, se não me engano, a data do jogo. Então eu vou comentar os outros 2 jogos que a gente teve, né? Por esses grupos. Nós tivemos o Motoclube jogando em casa contra o Fast 2-2. Eu tinha apostado, se não me engano, no Motoclube para classificar, né? Mas assim, aconteceu muita coisa desde o último programa até esse programa agora, depois dos jogos. Muitos times se reforçaram, muitos times mesmo. A maioria dos times se reforçaram e com jogadores bem interessantes. Inclusive, desfalcaram os times da última rodada da Série C. Jacuipense, o Manaus, o Volta Redonda jogaram totalmente desfalcados. Volta Redonda com um time quase sub-20, Jacuipense com vários desfalques. O Manaus perdeu quase o time inteiro. Também chegou a estar perdendo a Imperatriz, inclusive devido a isso, mas depois virou. E um desses times é o Fast, né? O Fast pegou vários jogadores do Manaus. Pegou o Dija Baiano, que é um jogador que para a Série C é muito bom, para a Série D então ele sobra. E no jogo Motoclube Fast, até agora, cara, não pode mudar de opinião, mas até eu colocaria talvez mais pro Fast classificar. Claro que o Motoclube também fez contratações. O Motoclube fez 1-0, gol de Edrian. Já no segundo tempo, o tempo foi 0-0. Depois nós tivemos o Dija Baiano estreando no Fast Clube, já empatando o jogo 1-1. Depois do Flamengo, que a gente já havia comentado sobre ele, no finalzinho do jogo. Foram 3 gols no finalzinho do jogo, né? Esse do Fast, o de empate 1-1. Depois do Flamengo fez 2-1 pro Motoclube. E ali aos 52 do segundo tempo, Regis empatou pro Fast, 2-2. Eu até achava que o jogo tinha acabado 2-1. Depois eu fui ver ali, minutos depois, mas não, saiu um gol. Diga. Esse Regis é aquele, Regis Souza, que teve problema com drogas, ex-São Paulo, lateral direito. É ele mesmo. E eu tenho uma pergunta, no mata-mata da Série D tem gol fora de casa? Eu pesquisei tanta coisa. A CBF aboliu o gol fora de casa em qualquer competição. Qualquer competição, feminino, né? Qualquer coisa, não tem mais gol fora. Esse Regis jogou no São Paulo, né?
São Paulo, Botafogo, acho que dos grandes, acho que só São Paulo e Botafogo. Daí do São times Bento. um pouco mais relevantes, ele jogou São Bento, na Série B pelo São Bento. São Bento também. Realmente, problema com drogas. Botafogo, São Bento. Realmente, ainda mais nesses últimos tempos, né? Agora, e tivemos esse empate 2-2, só um pouquinho mais pro faixa, então, assim, 2 times aí do norte empatando fora de casa. E nós tivemos também mais um empate, né? Ninguém ganhou, né? O Galvez empatou 0-0 com o River do Piauí, jogando lá em Rio Branco, no Acre, na Arena da Floresta. E eu entrei em contato com o Daniego, que é justamente um jogador que faz muito gol. Eu até descobri que ele é o maior artilheiro do Acre nos últimos 5 anos. Ninguém mais fez mais que ele lá no Acre. E o Acre é um estado grande nesse futebol, mas também não é um estado... Não, né? O Rio Branco do Acre foi bem na Série C há alguns anos. O Atlético Acreano quase subiu no ano, perdeu acesso para o Cuiabá. O Galvez é um time bem organizado. Eu entrei em contato com ele e perguntei, me diz uma coisa, por que desse nome Daniego? Ele disse que tem origem peruana, mas é também uma junção de Daniel com Diego. Então, a explicação que ele me deu aí via Instagram foi essa. Mas o Daniego não fez gol, o River também não fez, 0-0. O River vai decidir agora em casa. E o jogo entre Altos e Rio Branco, o jogo vai ser lá no Acre, jogo de ida. Bem, do jeito que os outros jogos foram, parece que vai dar empate também, né? Mas ainda não aconteceu aí, só semana que vem pra gente saber. Vai ser segunda-feira mesmo. Agora, essa segunda. Segunda-feira, 18 horas, para quem quiser assistir. Já deve ter saído do programa. Talvez já saia até com a informação do placar. Mas é isso. Vamos para os 4 jogos do Nordeste, 4 confrontos que enfrentam esses grupos, né? Primeiro jogo do sábado, 3 horas da tarde. No Castelão, o Floresta conseguiu jogar em Fortaleza, né? Porque o Castelão estava conversando com uma pessoa de lá, de Fortaleza, era muito caro para esses times. Então foi jogar no Castelão e venceu o Itabaiana por 2-1. No primeiro tempo, 2-0 para o Floresta. Um gol aos 22 minutos, cruzamento de falta na área e Flávio Torres de cabeça abriu o placar. Um gol aos 47 minutos, um golaço. Aquela jogada, sabe aqueles replays que o achou de jogada coletiva? Foi isso. Uma jogadaça coletiva, chegou em Jô fuzilou. E é nessa brincadeira aí, o Floresta, segundo tempo, quase faz 3. Jogou melhor do que o Itabaiana. Só que aos 28, chute de Carlos Henrique, o William Goiano estava na frente, a bola pega na mão dele, pênalti, na cobrança, Birungueta, goleiro pula para a esquerda, para a direita do goleiro, esquerda do atacante, Birungueta bate no outro canto, a bola bate na trave e entra 2-1. E ainda teve mais uma coisa no jogo, que aos 48 do segundo tempo, Alexandre sobe para dividir uma bola, dá uma cotovelada no adversário e é expulso. O Itabaiana vai ter a falta de um de seus melhores jogadores para o jogo no Etelvino Mendonça, no Castelão, 2-1 Floresta. E parece que todos os times do Nordeste resolveram que os mandantes iam ganhar por um gol de diferença. No Gerson Amaral, em Coruripe, o Coruripe, como sempre, ganhando em casa, né? Se classificou basicamente ganhando no Gerson Amaral, 1-0 no América de Natal. Gol foi um lançamento longo que André Rodrigues de cabeça escorou para cima do goleiro. Terceiro jogo, conquista 4, Salgueiro 3. Talvez, aliás, eu vou deixar esse jogo por último, porque esse deve ter sido o melhor jogo dessa fase até agora. Então, Globo 2, 1 para o América de Natal. Logo com 10 minutos, Beleu, dono do jogo, participou dos 2 gols, cruzou, bola sobra com o Negueba. Torcida do Vitória vai lembrar dele, daquele áudio. Alô, Geninho, bota Negueba, Neguebão, Negueba, seu lindo. Vocês vão lembrar desse áudio. Negueba recebe a bola, faz boa jogada, cruza pro mesmo Beleu, abriu o placar. Já no segundo tempo, o ABC tentou, não conseguiu. No segundo tempo, logo com 6 minutos, logo depois de o Alisson perder um gol de cara pro gol de cabeça, aos 6 minutos, Richard dá uma bicuda em Beleu. Beleu fez o primeiro gol e sofreu o pênalti. No pênalti, Edson Capa bate no cantinho, o goleiro pulou certinho no canto, só que a bola foi muito no canto. 2-0. E aí, o ABC veio para cima e aos 26 diminuiu. Thiaguinho lança, toca para o Alisson, divide com o goleiro, a bola sobra com o Lelê, que rola para o mesmo Thiaguinho,
com gol aberto, fazer o único gol. 2-1 no confronto entre os potiguares. Então você vê aí, né? Os mandantes ganhando. E o último jogo, o melhor jogo dessa rodada. Vitória da Conquista 4, Salgueiro 3. O Bode chegou a estar dando 4-1 no Carcará, mas deixou em aberto. 7 gols, lembrando, como o Daniel disse, não tem gol fora de casa. E como foram? Vamos lá. O Conquista abriu o placar. Cruzamento de Rony. Inclusive, dá um drible na zaga da vaca. Ele toca para Lucas Franco, que escora para Washington tocar para o gol 1-0. E ainda no primeiro tempo, o Bode, já no finalzinho, aos 45, com o Henrique. O Washington cobrou o escanteio curto para Rony, que cruzou, e Henrique que cabeceia a bola, bate no travessão, bate dentro do gol e sai. 2-0 o Bode. Aí no segundo tempo, logo aos 6 minutos, Rony cobra a falta na área, Rodrigo cabeceia, 3-0. Conquista jogando muito. 1 minuto depois, pênalti. Renato é derrubado e o mesmo Renato cobra e diminui. O goleiro chegou aí no canto, mas não pega. Aos 18, Henrique. De novo, Henrique, como vocês podem ver, 2 gols, né? 2 gols e... Não, foi Rony, deixa quieto. 2 gols na partida. Lucas Franco dá a bola para Henrique, que chuta, o goleiro defende a bola para o próprio Henrique, que toca pro gol, 4-1. Parecia que o confronto tinha acabado, 4-1. Só que em 2 minutos, aos 22 e aos 25, porque teve um pênalti no meio do caminho. Aos 22, Cezinha recebe grande jogada de Daniel e faz o segundo. E 1 minuto depois, Tarcísio invade a área, derrubado, pênalti, Renato vai lá, cobra de novo, 4-3. Com isso, todos os confrontos, os mandantes vão podendo empatar na volta. Mas se você olha que o Floresta fez 2-0 e tomou um gol, que deixou o Itabaiana mais próximo. O Conquista fez 4-1 e fez 3-0 e tomou 2 gols. Ou melhor, tomou 3 no final, né? Então, deixa só por um gol. E o Globo chegou a estar dando 2-0, tomou um gol, então fica mais em aberto. Com esses gols, os times perderam. Mas ainda assim, o time de campanha pior vai com vantagem para a volta. Agora vamos avançar. Vou chamar nosso amigo Anderson. Vou soltar aqui para ele falar de Tupinambás e Aparecidense, Goianésia e Gama, Real Noroeste Brasiliense e Atlético de Alagoinhas e Goiânia. Certo, Thiago. Bem, vou falar dos grupos, dos classificados dos grupos 5 e 6, né? Substituindo o Douglas, como já tinha anunciado no último programa. Tivemos 4 confrontos, né? Assim como todos vão falar de 4 confrontos. O primeiro foi no sábado, o Atlético de Alagoinhas recebeu na Bahia, no Antônio qual que é o nome do estádio do Alagoinhas? Antônio Carneiro. Antônio Carneiro, não. Você prefere chamar de Carneirão? Recebeu Goiânia. Goiânia de escudo novo, diga-se de passagem, né? Remodelou o escudo igual ao Atlético Goianiense. E o meia Caio Wilker, do Goiânia, abriu o placar aos 9 do segundo tempo. Caio Wilker, que chegou a jogar a Série A pelo América Mineiro, cria do América Mineiro. E o Atlético de Alagoinhas vai empatar aos 25 do segundo tempo com o Robert, atacante rodado no futebol baiano, né? Robert e Deon são os caras mais rodados no futebol baiano que eu conheço. Os dois atacantes, inclusive, chegaram a jogar juntos no Bahia de Feira, se eu não estou enganado. Enfim, empate 1-1. É bom destacar, eu vi vocês falando, que nenhum visitante venceu nesses 15 jogos que rolaram até agora dos jogos de ida da segunda fase da Série D. Amanhã tem... É amanhã, não é? Rio Branco e Altos? Isso, segunda-feira, 18 horas. Rio Branco e Altos é amanhã. Pode acontecer do Altos vencer o jogo, mas enfim, nos 15 jogos que a gente está analisando aqui no domingo, nenhum visitante venceu. Isso mostra muito o caráter de mata-mata mesmo da Série D, que os clubes se retraem fora de casa, né, para não sair muito em desvantagem, tentar resolver em casa, mesmo sem torcida. Quem chegou muito perto de realizar essa primeira vitória fora de casa foi o Brasiliense, que abriu o placar com o Luquinhas, que marcou 4 gols nos últimos 5 jogos do Brasiliense. Ele que começou o ano no Gama, né? Inclusive é bem comum essa troca de jogadores entre o Brasiliense e Gama.
Luquinha fez de cobertura, recebeu um passe, parecia meio impedido, mas, enfim, tocou de cobertura no goleiro, fez um golaço. 1-0 para o Brasiliense, o Real Noroeste começou a pressionar, até que nos acréscimos o Isaías empatou para o Real Noroeste. 1-1 no José Olímpio da Rocha, no Espírito Santo. Não sei qual a cidade ao certo do Real Noroeste, se alguém puder me ajudar, mas... Águia Branca, né? Deixa eu ver aqui. Águia Branca, isso mesmo. Porque eu ainda estou conhecendo esses times do... Tem mais conhecimento dos times do Nordeste, né? Do Sul um pouquinho, do Sudeste, mas tipo... Esses times do Espírito Santo e do Centro-Oeste eu não sou muito ligado, então eu preciso um pouquinho de ajuda. Enfim, tocando, o Goianésia recebeu o Gama no Valdeir José de Oliveira. Vanilson abriu o placar aos 11 do primeiro tempo. O Gama virou o jogo com uma dupla que, se fosse no fim dos anos 80, seria a melhor dupla de ataque do mundo, né? Romário e Platini fizeram os gols do Gama. E o Goianésia fez 2 gols com o Vanilson, né? O segundo foi de pênalti. Só para pôr a cronologia certinho, o Vanilson abriu o placar. Aos 11, o Romário empatou os 25 do primeiro tempo para o Gama. Aos 18 do segundo tempo, o Vanilson fez de pênalti 2-1 para o Goianésia. E aos 37, o Platini de pênalti. Michel Platini empatou para o Gama. Esse Michel Platini, apesar do homônimo francês, é um atacante já veterano, muito rodado nos clubes, principalmente do Distrito Federal. Já jogou no Brasiliense, no Gama. Sempre está no estadual candango, né? É daquelas figurinhas carimbadas, como eu disse, o Robert, que fez o gol do Atlético de Alagoinhas, tem sempre aquelas figurinhas carimbadas dos times de determinados estados. E o último jogo foi a Aparecidense Tupinambás, no Mar Helênio, né? O enorme estádio de Juiz de Fora. E Alex Henrique, sempre ele, né? Na sua, 15ª passagem pela Aparecidense, fez aos 19 minutos do segundo tempo, fez 1-0. Ele que está aos 35 anos, tem várias passagens pela Aparecidense, né? E sempre marcando muitos gols. Mas aos 42 do segundo tempo, Fabinho Alves, né? Sempre ele, vale repetir a frase, né? Porque o Fabinho Alves praticamente classificou o Tupinambás, né? São 4 gols nos últimos 4 jogos, e esses 4 gols deram 3 vitórias e esse empate para o Tupinambás. Então, tipo, ele é essencial. E se você for jogar num aspecto mais amplo, nos últimos 11 jogos, Fabinho Alves marcou em 9 jogos do Tupinambás. Inacreditável. Em vitórias, empates, derrotas, mas Fabinho Alves está sempre marcando. E aos 42 do segundo tempo, ele fez de pênalti o gol de empate do Tupinambás, que mantém o time mineiro vivo, o único time mineiro vivo ainda na Série D. Enfim, é isso. Então, agora a gente vai para o nosso menino Richard falar sobre os times sulistas, né? Só um detalhe aqui, você falou de Robert, eu fui pesquisar. Vou contar aqui só os times baianos que ele jogou. Vitória da Conquista, Atlético de Alagoinhas a primeira vez, vou contar nessa mão aqui. Vitória, Atlético de Alagoinhas a segunda vez, jogou, aí chegou também a jogar em Angola, aí jogou também, foi pro Campinense, Atlético de Alagoinhas, Sergipe, Colo-Colo, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas, Itabuna, Catuense, Teixeira de Freitas, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense, Bahia de Feira de novo, Docimel, e tá na 7ª passagem pelo Atlético de Alagoinhas. O cara jogou em 8 times baianos, e 7 vezes jogou no Atlético de Alagoinhas, e 2 no Bahia de Feira. Sim, eu gosto de destacar esses caras. Tem sempre, em todo estadual, né, de cada estado do país, tem sempre aquele cara tem sempre aquele cara que é destaque, né, que tá sempre num time pequeno ali do estadual, que sempre deixa seus gols, né, pode ser um meia, pode ser um atacante, mas sempre tem, tá ligado? Cada estado tem um jogador folclórico, digamos assim, né? O próprio Michel Platini, que o Steak fez gol, é um jogador folclórico do futebol candango, e o Robert do futebol baiano, né? Junto com o Deon que tá na série D, inclusive, né? Sim. O Bahia de Feira foi não, o Bahia de Feira rodou.
Então Mas já vai jogar ano que vem, inclusive, viu? O único time baiano que jogou a Série D esse ano e não joga o ano que vem é o Vitória da Conquista, que ainda tá vivo. E vamos seguindo, né? Vamos fechar? Rixa de Baluta com Cabo Friense e São Luís, Marcílio Dias e Ferroviária, Caxias e Mirassol, Cascavel e Novo Horizontino. Só queria complementar ali o que o Anderson Thiago falou. Aqui em Santa Catarina tem o Lima, né? Nosso Lima Gol, que passou aqui por todos os times possíveis e imagináveis do futebol catarinense, sempre estava na Série D em algum time daqui e jogou muito tempo no Joinville. É o maior artilheiro da história do Joinville, inclusive. E ele estava no elenco do Joinville que participou da Série D esse ano, mas ele se lesionou ali um pouquinho antes da Série D e acabou que ele não entrou em campo nenhuma partida. Mas vamos lá. Caxias e Mirassol, vamos começar por Caxias e Mirassol, que eu vou falar bem a verdade para vocês. Esse jogo foi 1-0 para o Caxias, gol do Giovanni Gomes, o excelente centroavante Giovanni Gomes, né? Que vem, acho que ele marcou em golaço. E foi um golaço. O Giovanni Gomes realmente é o principal destaque desse Caxias. Ele tem 7 gols nessa série D, em 14 jogos. E um jogo que poderia ter sido bem mais para o Caxias, porque o Caxias dominou amplamente a partida. O Mirassol me pareceu um time totalmente perdido no que tentou, sei lá o que ideia o Eduardo Batista tentou aplicar para esse jogo, mas deu tudo errado. O Mirassol estava um bando em campo. E o Caxias faz apenas 1-0, o resultado ficou até barato, pelo que o Caxias apresentou lá na Serra Gaúcha. E com isso, o Caxias vai para o jogo para São Paulo na semana que vem para definir o empate, né? Foi aquilo que eu falei, o Caxias é um time de muita tradição na Série D, que passou na Bacia das Almas, mas eu ainda acredito que o Caxias pode avançar de fase, pode ir longe nessa competição, porque é um time no papel muito forte. E vamos ver se o Caxias consegue passar do Mirassol, consegue segurar o resultado lá em São Paulo, né? O Mirassol que não tem sido um dos melhores mandantes nessa Série D, pelo menos não na primeira fase. Vamos para o outro jogo, Marcílio Dias e Ferroviária. Um jogo também muito interessante, apesar do 0-0. O Marcílio Dias, que foi naquela linha do que eu imaginava, que o Vaguinho Dias ia montar o Marcílio, no time que joga com 2 linhas de 4, explorando os contra-ataques dos pontas rápidos que tem o Marcílio Dias, né? Principalmente o Anderson Ligeiro, que é que ele é muito ligeiro. E o Marcílio Dias poderia ter vencido esse jogo. Dominou também amplamente o primeiro tempo, principalmente do final ali, a parte final do primeiro tempo. O Marcílio Dias chegou a meter bola na trave, chegou a perder gol. Então, no segundo tempo ali deu uma equilibrada, a Ferroviária ainda tentou propor alguma coisa, mas mesmo assim esbarrou nas linhas montadas, nas linhas do Marcílio Dias. O time foi bem montado para esse jogo pelo Vaguinho Dias e foi uma pena que não saiu do zero o Marcílio, né? Marcílio que não tem gol fora, então, mesmo que tivesse, mas está tudo aberto. Eu acredito que esse resultado está tudo aberto. A Ferroviária que é um bom mandante, tem se aproveitado bem do seu mando de campo, mandando jogos lá na Fonte Luminosa, e é um time muito tecnicamente melhor que o Marcílio Dias, mas eu não descartaria o Marcílio Dias passando de fase, como eu falei no último programa. Eu acho que o Vaguinho Dias é um treinador muito competente, que pode arrumar problemas aí para essa Ferroviária nesse jogo de volta, como arrumou no jogo de ida, né? Então, já indo... Quer falar alguma coisa, Anderson? Quando você terminar a sua argumentação, eu queria fazer um adendo aí. Não, eu terminei do jogo do Marcílio. Tu quer fazer algum adendo? Que daí eu vou pro jogo do São Luís. Justamente sobre a Ferroviária. Pode falar. Porque a Ferroviária, apesar de ser um time tradicional, né, no interior paulista, de Araraquara, uma cidade até importante, tem sua certa tradição ferroviária, né, mas ultimamente vem sendo um time de empresário, digamos assim, né, assim como o Mirassol sempre né, tem muito jogador da Série A registrado como jogador do Mirassol, e a Ferroviária vem tendo o investimento do Sal Klein, né, que é o acionista da Casa Bahia lá, que antigamente investia no São Caetano, passou para a Ferroviária, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a gente vê o Red Bull Bragantino na Série A, a gente tem que entender que o projeto da Red Bull era pegar o Red Bull Brasil, que era sediado em Campinas, e subir o clube, né?
e eles nunca conseguiram sair da Série D, porque a Série D é naturalmente um campeonato muito difícil de conseguir acesso, né? Porque é muito time, pouca vaga, e é muito mata-mata. Às vezes no azar você cai fora e tudo, né? É pouco jogo, né? Não tem aquele negócio da regularidade, então o elenco acaba, às vezes, não sendo tão preponderante assim, né? É muito mais no quão o time é coeso, né? Tanto taticamente quanto psicologicamente, né? Se o grupo é unido. Enfim, a Ferroviária claramente tem um planejamento de subdivisões para poder registrar jogadores jovens, lançar no mercado, né? E valorizar, tentar vender, porque essa é a ideologia de quem comanda o clube atualmente, né? Mas é bom lembrar que, embora a Ferroviária seja o maior investimento da Série D, o Red Bull Brasil não conseguiu isso, e a Red Bull teve que comprar o Bragantino para poder queimar etapas, né? Depois de uns quase 5 anos tentando sair da D para C, né? Que é o caminho mais difícil mesmo. Desculpa aí estar interrompendo. Mas Não, tranquilo. Realmente é isso. Só uma coisa, Richard. Muito obrigado pela aula, Anderson. Anderson é muito bravo. Aula, que isso? Muito bravo. Mas é aquele negócio, que nem eu falei. Eu não sei se o Marcílio Dias vai passar da Ferroviária, e não sou capaz de cravar isso de maneira nenhuma. Até porque o jogo de ida foi 0-0. Mas acontece realmente o que o Anderson falou. Pelo jogo, tecnicamente o Marcílio tem em relação ao Ferroviário, o jogo do Marcílio foi muito digno. E a ideia, o treinador do Marcílio Dias, que é o Vaguinho Dias, é um treinador muito competente. Então, tanto que foi campeão da Série D o ano passado com o Brusque, né? Então não se descartaria o Marcílio Dias, por exemplo, segurando novamente o 0-0 em Araraquara e levando para os pênaltis. E pênalti a gente sabe que é sorte, né? Sorte, loteria, enfim. Mas vamos lá. O jogo mais interessante, eu diria, esse jogo eu vi hoje tarde. E eu falei isso aqui também. São Luís, o jogo em Cabo Friense 1-1 São Luís. E a Cabo Friense passou um aperto contra esse São Luís de Juí, que é um time enjoado demais para jogar contra. O São Luís já tinha mostrado isso na primeira fase, eu já tinha falado isso aqui. O São Luís era um dos menores investimentos do Grupo 8, mas mesmo assim é um time muito bem treinado, um time que tem uma ideia de jogo muito bem definida, e não foi diferente contra a Cabo Friense, tanto que abre o placar com o Hugo, aquele centroavante Hugo, que é bem veterano, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, até numa falha defensiva ali do time da Cabo Friense, mas mesmo assim o São Luís abre o placar e fecha sozinho. É um time bem time gaúcho mesmo, né? Time que briga em campo contra a bola, né? Fechou suas linhas, deu muito trabalho para essa Cabo Friense. O São Luís ainda quase fez o segundo ainda no primeiro tempo. E a Cabo Friense só foi conseguir um empate lá no meio do segundo tempo, ali aos 14 minutos do segundo tempo, com o Vitor Feitosa, que para quem não, que é um jogador estava no ABC, se eu não estou enganado, jogou o Campeonato Potiguar pelo ABC. E ficou nisso, com 1-1, jogo também aberto, o jogo agora vai lá para o 19 de outubro em São Luís. Mas é interessante observar esse time do São Luís. É um time assim, tecnicamente não é brilhante, né? Mas é um time com uma ideia de jogo muito bem definida e que pode muito bem parar numas quartas aí. Daqui a pouco a gente abre o olho, o São Luís está na semifinal e subiu para a Série C, né? Então é um time a se acompanhar nessa Série D, na minha opinião. E o outro jogo, e foi um jogo que teve muita polêmica, foi um jogo que foi injusto, e é só o que eu posso falar. Cascavel 1-0 em Novo Horizontino. Novo Horizontino dominou amplamente o jogo, como já tinha feito em todos os jogos na fase de grupos do Grupo 8, né? Mas daí aconteceu, meu amigo, cara, não tem condições. A gente sempre analisa, se a arbitragem já é fraca na Série A, na Série B, na Série C, a gente não pode esperar menos na Série D. Teve confusão ali no meio do segundo tempo, uma briga até, um princípio de briga, e daí o juiz foi lá e deu 9 minutos no jogo lá em Cascavel. Assim como havia feito até no jogo que classificou o Cascavel para essa fase, né? E daí o que acontece? Acontece da seguinte forma: uma jogada bem marota ali,
o jogador do Cascavel cai na área, sem ninguém entender nada, o juiz vai lá e marca o pênalti. Protesto geral do Novo Horizontino, e protesto totalmente plausível, porque não foi pênalti. O cara nem toca no jogador do Cascavel, e o Cascavel foi lá e fez o gol, né? Paulo Baia bateu, acho que já tava 52 do segundo tempo, eu acho. Já tava bem, o juiz deu 9 minutos ali. Exatamente daí isso, Richard. O Paulo Baia vai lá e bate, faz 1-0, o Cascavel vai levar vantagem lá para Novo Horizonte. Sinceramente, eu não acredito que classifique, né? Eu acho que o Novo Horizontino vai passar o trator no Cascavel no jogo da volta. Mas é interessante observar o Cascavel de 2 jogos seguidos com erro de arbitragem, né? E 2 jogos seguidos que não joga nada e é favorecido pela arbitragem. Mas é isso aí. Jogo é jogo, né? Às vezes por um jogo desse aqui, por 1-0, o jogo leva pro jogo da volta. Cascavel arma uma estratégia ali e consegue eliminar o favorito Novo Horizontino. A se observar também para o jogo de volta. Então, primeira coisa, o que eu estava olhando aqui, mandaram um print, abri o Twitter. O nosso colega que a gente entrevistou aqui, Richard Rilan Simões, o homem dos clubes empresa, lembra dele? Uhum. Tanto ele quanto o perfil Última Divisão postaram no jogo em Ceará-Mirim entre Globo e ABC. Eu só vi isso agora, porque, como eu disse, eu não pude assistir o jogo. Teve torcida, mas não do lado. Teve torcida. Eu vi esse jogo. Teve um barranco atrás do gol à esquerda da cabine onde tem escrito vice-campeão brasileiro 2017, Série D. Tem um barranco ali, tava cheio de torcedor da ABC. Parece que teve sinalizador de fumaça, teve os caras comemorando. 2 coisas nesse jogo que eu gostaria que alguém me explicasse. Primeiro, essa história da torcida. Realmente existe um espaço no estádio ali do Globo, que a torcida do ABC não é arquibancada, mas é um morrinho que fica ali atrás da arquibancada. Os caras conseguiram ver o jogo ali. E eles foram ali pelo jogo. Cara, eu juro pra ti, acho que tinha umas 2.000 pessoas ali, cara. Tava muito cheio. E outra coisa que eu queria que alguém me esclarecesse até, porque geralmente tem polícia. Quem faz ali a polícia local e tudo mais, faz a segurança desses jogos, né? Mas nesse jogo contra o Globo especificamente, quem fez a segurança do jogo foi a Rotan, velho. Tinha umas 4 Blazer da Rotan, um do lado do outro, do lado do estádio, fazendo a segurança do jogo, véio. Eu não entendi aquilo. Eu também não sei. Deixa eu só soltar aqui ele, inclusive, não foi o único estádio. Eu lembro que o Perpetão, o estádio do Atlético Cajazeirense, teve torcida assim do lado de fora, vendo por um muro. E olha os detalhes aqui. Eu também quero saber o porquê que foi a Rotan. Olha os detalhes aqui. O Globo é um clube de um empresário, que o nome vem da Rede Globo. As cores vêm da bandeira da Alemanha, o amarelo, vermelho e preto. E o mascote é uma águia em homenagem aos Estados Unidos. Será que é pouca sopa de letrinhas? Que isso. Pois é. E o segundo detalhe é que ontem a gente teve o término da Série C. Inclusive, vai ter um episódio sobre isso. A gente vai falar sobre a primeira fase. Mas eu tenho que dar as boas-vindas para o nosso Série D de desgraça para 4 times. Além dos já classificados, como Galvez, Atlético Acreano, dos baianos, do Asa vai voltar. Vamos ter o Guarani de Sobral, que caiu já fora, e o Atlético Cearense vai jogar. Vai ter de novo até Lagoinha, Juazeirense e Bahia de Feira. O Salgueiro já está classificado. Daqui de Santa Catarina vai ter a Juventus de Araguá. Juventus de Araguá, Joinville e Maciridil. Isso. Nós temos aqui os 4 rebaixados. Ainda faltam algumas vagas. Faltam vagas em Roraima, faltam vagas no Amazonas, faltam vagas no Piauí, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e o campeão da Copa Paulista. Nós temos também o campeão do Campeonato de Rondônia, que foi o Porto Velho. Tanto ele quanto o vice-campeão, que agora eu perdi o nome, eu vou caçar aqui rapidinho, me dei 1 minuto. E nós tivemos as últimas definições. Nós já tínhamos o Imperatriz já rebaixado algumas rodadas, com essa campanha horrorosa, o que destruíram eles. Nós já tínhamos o Boa rebaixado rodada passada, e com a derrota, o São Bento foi rebaixado, e no confronto direto, Botafogo da Paraíba 1, 13-1, o 13, que precisava ganhar, foi rebaixado. Temos aí já os 4 rebaixados. Nós já temos dos 60. Pode fazer um destaque sobre esses 4 clubes? Pode. Então, primeiro falando do Imperatriz, né, que foi o primeiro rebaixado, um time que quase subiu ano passado, né, para a Série B.
chegou no mata-mata contra o Juventude, acabou empatando no Maranhão, perdendo de 4-0 em Caxias do Sul. Hat-trick de Mas Renato Cajá. esse ano, eu não sei se é devido à pandemia, mas o Imperatriz foi um show de desorganização, né? Começou o campeonato com o time, aí deu surto de Covid no time, foi um dos primeiros times a dar surto de Covid. Deu antes da primeira rodada. Isso, e o Imperatriz demitiu basicamente todo o elenco e assinou com uma empresa para essa empresa de agenciamento de jogadores fornecer jogadores para o Imperatriz, e chegou vários jogadores, mais de 20, dentre eles é bom destacar o Jocinei, um volante que chegou a jogar no Corinthians, nos áureos tempos do Corinthians, campeão mundial e tal. Mas o time não engrenou e tal, mas chegou no meio do campeonato, o Imperatriz rescindiu com essa empresa, e aí começou os problemas, né? O Imperatriz já era um time ruim, que tinha apenas 1 ponto na ocasião, começou a sofrer com salários atrasados e a falta de elenco, né? Porque coincidiu com a punição para o Imperatriz, uma punição na FIFA, que o Imperatriz comprou um jogador que eu não me recordo o nome agora, do time do Uruguai, não pagou e foi proibido de registrar novos jogadores. Então, aconteceu o seguinte, basicamente o Imperatriz jogou o resto da Série C com alguns jogadores que, mesmo pertencendo a empresa que era antiga parceira do Imperatriz, resolveram ficar para ajudar o clube, ou porque não ia arrumar coisa melhor, né? E aliado a jogadores que tinham sido dispensados do Imperatriz, estavam treinando em separado e tiveram que ser reintegrados para completar elenco. O Imperatriz tinha um elenco de 15, 16 jogadores. Oi. O nome do jogador, Breno Caetano, que depois foi para Bahia de Feira. Isso, um atacante, né? Isso. Pro Fênix do Uruguai. Fênix do Uruguai. Então, o Imperatriz jogou basicamente o resto da Série C com 15, 16 jogadores, torcendo para não dar outro surto de Covid. Teve jogador jogando lesionado, né? E os próprios jogadores que estavam no elenco do Imperatriz não eram grande coisa, longe disso, né? Eram muito abaixo do nível de Série C. E o time foi a pior campanha da história da Série C, desde que ela mudou o formato, né? Mais enxuto, desde 2009, digamos assim. O Boa foi rebaixado com uma rodada de antecedência, né? Esse eu tenho mais propriedade para falar, porque é aqui na região onde eu moro, né? No sul de Minas, e eu cheguei a morar em Varginha já. O Boa sempre foi um time que tentou lançar jogadores do mercado e conseguiu isso, né? Por exemplo, os jogadores de Série A hoje que foram lançados pelo Boa, Tassiano do Grêmio, o Léo Gomes do Grêmio, o Tinga do Fortaleza, foram jogadores lançados pelo Boa. Moisés, que foi campeão brasileiro com o Palmeiras e agora está na China, foi lançado pelo Boa. E em algum momento o Boa se perdeu nesse processo, aliado a algumas pataquadas da diretoria, que nem a diretoria, né? São os donos do Boa, o Rony Moraes e o irmão dele. O Boa, que costuma contratar o técnico Sidney Moraes, que talvez você conheça, porque chegou até a treinar o Paysandu e casa na Série B, mas ele é parente dos donos do Boa, e sempre que ele treina o Boa Esporte, ele faz campanhas pífias, não faz nenhum gol, não ganha nenhum jogo, e ele treinou tipo umas 6 rodadas do Boa na Série C, e o time afundou na zona de rebaixamento, teve lá quase o tempo todo, contratou Ariel Mamede, que é um técnico que começou o ano no Vila Nova, após subir o Jaraguá, foi a surpresa do futebol do estadual goiano. Ele até conseguiu boas partidas com Boa, né? Conseguiu ganhar alguns jogos, alguns pontos, mas não foi suficiente. O Boa acabou sendo rebaixado com justiça mesmo. O time era muito abaixo dos outros. O São Bento fez uma escolha, né? Tinha a Série C para jogar e tinha a Série 2 do Campeonato Paulista, que voltou um pouco depois de que a Série C começou. E aí o São Bento resolveu jogar todas as suas forças na Série A2 do Paulista, conseguiu subir, foi vice-campeão, perdeu para o São Caetano no final, mas não conseguiu se manter na Série C e vai jogar a Série B ano que vem. Pagou o preço de ter usado times alternativos, digamos assim, na Série C. Que é uma bagunça desde sempre, né? Eu nunca vi um 13 com um time que começou a Série C e terminou mais ou menos do mesmo jeito, né?
Eles contratam a rodo, demitem vários jogadores, demitem vários técnicos. Acho que o 13 teve 6 técnicos nessa temporada. Imagina só, 6 técnicos jogando só o Campeonato Paraibano e Série C. Tentou, né? Ano passado conseguiu, estava afundado no rebaixamento, mas na reta final conseguiu contratar alguns jogadores e ganhou jogos importantes, foi ganhando, porque conseguiu jogadores de qualidade da Série D e conseguiu escapar do rebaixamento. Se não me engano, quem caiu foi o Globo, né? Foi, Thiago? O que? No ano passado? Que caiu em penúltimo. Foi Globo e quem foi? Foi Globo e ABC. O ABC caiu uma rodada antes, mas o Globo terminou como ABC. lanterna, que perdeu para o ABC. Enfim, o 13 conseguiu se safar ano passado, mas não nesse ano, né? Foi a mesma política. O 13 fez um campeonato paraibano ridículo. Se você quiser pesquisar aí, o campeonato paraibano que o 13 fez, chegou até a brigar para não cair. O campeonato paraibano. Na Série C começou bem mal. Aí foi contratando, demitindo, demite técnico, contrata técnico, demite jogador, contrata jogador, foi ganhando os jogos, foi ganhando uma sobrevida, chegou a estar fora do Z2, né? O Botafogo ficou lá muito tempo, aí o Botafogo conseguiu uma arrancada com o Evaristo Pisa, chegou na última rodada, o 13 precisava ganhar, o empate favorecia o Botafogo, foi o que aconteceu. O Botafogo empatou e se salvou, o 13 caiu por justiça também, porque o 13 é uma completa de uma bagunça, o time de Campina Grande. E acho que de bom destacar o 13 é porque o Neto Baiano jogou 4 jogos e fez 4 gols. Inclusive fez gol ontem. Seria o gol da salvação. Só o 13 no fim ainda foi campeão pro paraibano, né? Depois arrancou e conseguiu o título em cima do Campinense. Sério? Sério. Ganhou o primeiro jogo no Amigão por 2-0. Perdeu o segundo jogo também no Amigão por 1-0 e foi campeão. 9 anos depois. Se eu não me engano, olha só, o paraibano, se eu não me engano, aquele regulamento ridículo que é um grupo contra outro. Aí tinha um grupo muito mais forte que o outro e o 13 caiu no grupo mais fraco. Aí ele marcou poucos pontos. Mais ou menos. Mas como caiu no grupo mais fraco, ele classificou com poucos pontos. Só uma coisa, foi empurrando o 13 terminou com 20 pontos na primeira fase. Foi líder do grupo. Ele e o Botafogo da Paraíba, junto com eles passaram o Souza com 15. O Souza está na Série D. Souza que revelou Nino Paraíba, para os poucos que lembram. E o Campinense com 17. Então o 13 terminou fazendo a melhor campanha na primeira fase. Mas o 13... então foi no ano passado. Isso, então. mas o 13 pegou tirando pelo Sport Paraibano, que só fez 3 pontos, pegou um grupo chatinho, né? Porque o Atlético Paraibano fez 19 pontos e não passou. Fez mais pontos que o Campinense. E aí na semifinal, o 13 elimina o Botafogo da Paraíba nos pênaltis, duplo 2-0. O Campinense elimina o Souza nos pênaltis, um 2-2 e um 0-0. E aí na final, o 13 ganha do Campinense, perde o primeiro jogo, ganha o primeiro jogo 2-0, perde por 1-0, quebra um tabu de 9 anos. É bom destacar também que o 13, nas últimas rodadas, desaposentou o Marcelinho Paraíba, com 45 200 anos de idade. E o 13 teve 4 vitórias apenas na Série C, 3 seguidas, uma no Clássico contra o Botafogo em casa e 2 contra o Imperatriz, em sequência. E depois contra o Ferroviário fora e depois não deu mais, foi rebaixado. O 13 que inclusive protagonizou um dos tapetões da Série C, né? Foi rebaixado, mas não, na verdade não tinha subido, foi em 5º lugar na Série D, daí meteu um tapetaço, subiu, ficou com 21 clubes da Série D de 2013 ou 14, Darwin, se você está mais ligado. Foi 2013, não foi? Acho que foi 2013. Vou olhar aqui agora. Acho que foi 2013, com a certeza que foi 2013. Que tinha o Rio Branco. Foi isso mesmo, 2013. Baraunas, e o Brasiliense caiu com 30 pontos, eu achei bizarro, né? Isso. Caíram 3 times. Caiu o Brasiliense com 30, Baraunas com 13 e o Branco com 6. O Cuiabá se salvou por ter melhor saldo. O Brasiliense lutou para classificar até o último jogo e acabou caindo. Pois é, ficou a 3 pontos São Paulo, porque eram 11 times. O próprio 13 foi terceiro colocado. Caiu para o Vila Nova. Ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo. Por exemplo. E, sim, completando a informação do Campeonato Rondoniense, o vice-campeão foi o
Real Ariquemes. Perdeu de 1-0 ontem do Porto Velho. Mas é isso, né? Em Rondônia, cada ano é um time diferente campeão. Impressionante. O próprio Porto Velho é um time que tem 2 anos de existência e já é campeão estadual. O Vilhenense tinha ganho, acho que Barcelona tinha ganho. Todo ano é um time novo. Pois é. E dali você viu quem foi o campeão da Série B do Baiano vai jogar o Baiano do ano que vem. Eu assisti a pior final da história da Série B do Baiano, uma várzea completa, parecia jogo intermunicipal, 2-0. E nos pênaltis é o NIRB, Universidade do Recôncavo Baiano, né? Ganhou nos pênaltis do Colo-Colo e subiu. O Colo-Colo campeão baiano. Colo-Colo campeão baiano em 2006, né? Só lembrando. O Carrasco do Vitória. Você falando do campeonato rondoniense, chegou a ter uma hegemonia longa do Genos, né? Mas... O Paraná também ganhou uns anos, nos anos 90, se não me engano, e ganhava aí normalmente. Sim. Mas nessa era de Série D, o Genos foi campeão muitas vezes, jogou muitas vezes. Esse União Catalense chegou a ter esse ano o zagueiro Marinho, aquele que jogou no Corinthians, campeão do Brasileiro 2005. Ele desaposentou, acho que ele estava com quase 46 anos, foi jogar nesse time. E o Jobson, aquele atacante ex-Botafogo, Cruzeiro. Que jogou no Bahia também, né? Com a justiça. Que jogou no Campinense esse ano. Sim. Então, galera, é isso, né? O programa ficou cheio de informações. Semana que vem a gente passa os classificados. E também vamos falar da Série C, para você que está preocupado. E a Série C, jovem? Se já não tiver aí, a gente vai falar. Assistam o vídeo que a gente postou com a opinião do torcedor. Você que é torcedor de um time da Série D e quiser nos mandar, nossos canais estão abertos. Pode procurar o nosso Instagram, que a gente recebe os vídeos e coloca aqui no canal. E 2 coisas: Série D é o melhor campeonato do mundo e, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @InfelizmenteFC. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.